Olá a todos, temos o prazer de ter conosco hoje o engenheiro e consultor Luiz Valenzuela. Ele é um grande amigo da BMS, já foi associado, enfim, e teve uma recente participação no GeoMin 2021, muito interessante e que teve bastante repercussão na comunidade técnica. Gostaríamos, Renata e eu, de fazermos uma entrevista com ele, que vai envolver alguns temas abordados no GeoMin e outros temas que ele não abordou. E a minha primeira pergunta ao professor e engenheiro Luiz Valenzuela diz respeito à participação dele no GeoMin, que foi realizado agora no início de novembro. E qual é a sua avaliação em relação a esse encontro, Valenzuela? Bom, eu fui convidado para participar na GeoMin para um tema que pareceu muito interessante, né? Porque era uma participação em um debate em relação à legislação de barragens de rejeito e para fazer comentários sobre a legislação no Chile e no Brasil. O tema é muito interessante, geralmente não é incluído nas conferências ou seminários, e era uma boa oportunidade de discutir esse tema, que é um tema que está em discussão a nível mundial, né? Mas a minha apresentação dos principais aspectos da legislação chilena foram muito breves. A legislação chilena, como a legislação brasileira de barragens de rejeito, está dentro de um marco do esquema legal que tem os nossos países latinos. São países que seu sistema legal sigue o conceito do Código Civil, que é herência do Código Napoleônico e do Código Romano. E nessa prática legal, nos nossos países, vale o que está escrito. E daí a importância das leis, etc., porque é finalmente o principal documento que regula legalmente o tema de barragens, né? E especialmente barragens de rejeito. Pero essa não é a situação nos países anglo-saxões. Nos países anglo-saxões, eles têm um esquema legal diferente que é denominado common law, né? No qual existem actos constitucionais ou leis muito gerais, né? Mas as leis mais de detalhe não existem, sino que vão se conformando com a jurisprudência, os precedentes. Então, a prática no caso de barragem, a prática de projeto, construção e operação de barragem vai constituindo uma prática que é analisada e recibida por toda a comunidade e participa todo mundo na elaboração de documentos que refletem qual é essa prática que se chama as boas práticas, né? E nessa elaboração dessas boas práticas ou guidelines, participa a comunidade toda, participam os órgãos de governo, participam as mineradoras, participam as empresas de engenharia, consultores, participam universidades e centros de pesquisa, né? E essas vão mudando com o tempo à medida que a técnica e a engenharia vão avançando, elas vão mudando. E isso é o sistema, né? É um sistema muito mais flexível e que está sendo colocado de acordo às novas, ao progresso da engenharia frequentemente. Coisa que não acontece com o esquema de legislação no Chile e no Brasil, onde tudo é feito através de leis ou portarias ou decretos, como se chame, né? E que são, em geral, geralmente impostos por um órgão de governo, ainda que faça algumas consultas com a indústria, mas é feito por um organismo de governo, né? E é imposto à comunidade. E acontece que essas leis, portarias ou decretos não sempre estão incluindo os avanços da engenharia. Vai ficando um gap, uma brecha, uma diferença entre o que é a boa prática e o que está escrito nessas leis, né? Em geral, essas leis estão sempre atrasadas em relação
ao avanço da engenharia. E isso é algo crítico e algo que nossos países, Chile, Brasil, têm que solucionar. E alguns passos estão sendo dados. Eu fiquei muito contente nessa reunião que Giulio Neri, que é o diretor técnico da IBRAM, ele está tomando essas boas práticas e essas guidelines de Canadá, principalmente do Mining Association of Canada e também do ICMM, e está traduzindo ao português, e elas estão sendo adoptadas por algumas mineradoras do Brasil, independente de que essas considerações não estão na lei. Como expressou o Giulio Neri, eles estão procurando ir além da lei, mais que a lei. Isso é uma maneira indireta de reconhecer que as leis não estão cumprindo exatamente, não estão totalmente de acordo a que é a melhor prática internacional. A mesma coisa acontece no Chile. E hoje está o decreto 248, que é o principal documento da legislação chilena, que regula o projeto construção e operação de barragens de rejeito, e está em discussão neste momento, e espero que seja aprovado pronto, com um primeiro intento de ligar a lei a documentos que podem ser colocados de acordo ao avanço da engenharia, sem necessidade de mudar a lei, sendo um organismo do Estado que estaria fazendo o papel que está fazendo a IBRAM aqui, de trazer as boas práticas internacionais, e que possam ter uma conexão com a legislação. No fundo, as nossas leis estão sempre atrasadas e são gerais, e é perigoso quando as leis não estão em pleno conhecimento dos detalhes técnicos, dos detalhes de engenharia, podem chegar a recomendar coisas que podem ser absurdas ou que podem ser não possíveis de cumprir. Então, o debate nesse sentido era interessante, mas infelizmente o diretor da ANM, da Agência Nacional de Mineração, Luiz Paniagua, ele não conseguiu ficar todo o tempo e só ficou na primeira parte e não chegamos a discutir com ele diretamente. Mas ficamos com o compromisso de enviar nossos comentários a ele. Nesse sentido, foi um bom momento, porque permitiu perceber imediatamente qual é o problema em termos da situação das leis relacionadas com barragens de rejeito no Brasil e no Chile também. Embora no Chile seja muito mais simples, porque fiquei impressionado com a quantidade de leis, portarias, etc. no Brasil. Eles me enviaram algumas antes da reunião, mas eram, não sei, miles de páginas, não sei, mais de 1000 páginas, pelo menos. Aliás, a propósito disso, Valenzuela, você considera que a governança envolvendo a gestão de rejeitos, da barragem de rejeitos no Brasil, está em sintonia com as boas práticas internacionais? O que falta melhorar? Quer dizer, entrando exatamente no que você estava falando. Então, bom, eu não conheço em detalhe a situação do Brasil, mas conheço algumas companhias de mineração do Brasil e conheço como tratam as barragens. A maior parte das grandes companhias de mineração no mundo, eles estão seguindo as recomendações de governança que estão sendo aplicadas no mundo, não como uma lei, sino como uma recomendação geral. E a mais importante é a que se chama o Global Industry System of Tailings Management, o estándar global da gestão de barragens de rejeito. Esse é um documento que veio como consequência da ruptura de Brumadinho, e é uma reação de investidores, ou seja, stakeholders, de grupos que não são parte da mineração, mas são investidores, fundos de pensão e outros, e liderados pela Igreja da Inglaterra, que é um dos fundos de pensão mais poderosos da Europa.
E eles obrigaram praticamente, né? Eles obrigaram a que as companhias que quisessem ainda contar com o financiamento e o investimento que fazem essas organizações financeiras, que são de vários bilhões de dólares, eles teriam que cumprir com novas normas de governança e de cuidado de barragens de rejeito. E esse documento, essa declaração deles, que obrigou as companhias que tenían interés en continuar en buenas relaciones con el sistema financiero a aceitar las exigencias primero de transparencia y colocar a disposición de ellos toda información sobre las barragens de rejeito, inclusive indicando un nivel de riesgo que tenía cada una de esas barragens, o cual é impressionante, porque algumas companhias como a Vale tem 130 ou mais barragens de rejeito, BHP tem 70, etc. Então, era um monte de informação que já está sendo acumulada e já está sendo pública. Mas o passo seguinte foi que esse grupo que se chama PRI, Principle of Responsible Investment, recibió la colaboración y el apoyo de Naciones Unidas, del Grupo Medio Ambiente de Naciones Unidas, y también de ICMM, que es International Council of Mining and Metals, que representa a las grandes compañías de mineración. Y ese hoy es el estándar internacional. No es una ley que tenga validade no Brasil, no Chile, mas si usted quiere ser considerado, digamos, como una empresa responsável em termos de rejeito, você tem que aderir a essas normas, e é o que estão fazendo a maior parte das companhias de mineração hoje. Mas não é somente um problema de definição técnica, é um problema cultural. E esse problema cultural toma tempo para ser adoptado completamente, para adoptar esta mineração. Eu acho que tem companhias no Brasil que estão adoptados quase 100% a essas normas, e outras que estão em caminho. E quando eu falo que estão em caminho, é um conhecimento indireto através das discussões que têm acontecido em Geomin, mas não só em Geomin, porque poucos dias antes eu participei em terceiro simpósio internacional de gestão de risco em barragens de rejeito que organizou o Comitê Brasileiro de Barragens, a CBD. E que o tema foi de risco. Eu participei também com uma palestra e também participei num debate, o debate era sobre fatores humanos que incidem nos acidentes de barragens de rejeito. Então, eu diria que o Brasil está indo nesse caminho, mas como Chile, mas acho que ainda está en esa discusión sobre ingeniero de registro, etcétera, dan una idea de que ainda falta camino por andar, como dice el cantante, otro ejemplo de eso son a poca relación que tienen algunas leyes brasileñas con ese estándar internacional. Algunas, como podemos discutir más para frente. Uhum. Valenzuela, ainda sobre a parte da legislação, você até comentou, que a grande parte da legislação é feita por órgãos e não pela comunidade técnica, que a comunidade técnica, na maioria das vezes, não é envolvida nesse processo, Na sua opinião, como esse processo deveria acontecer? Como deveriam ser elaboradas as leis, especialmente para a mineração? Tá. Duas coisas. Esse foi um dos comentários que aconteceu aí na Geomin, que não foi discutido em detalhe por falta de tempo, mas, por exemplo, a ANM falou que ela consultava a diferentes grupos, etc., antes de sair uma lei. Também a Imbra, o Julio Neri também falou que ele tinha a possibilidade de dar sua opinião sobre as leis. Mas não é esse o sistema realmente necessário. A primeira coisa que tem que ser aceita é que primeiro tem que ter os conceitos de engenharia claros
Você tem que entender o processo físico para o qual você quer aplicar uma norma ou uma lei. Se você não entende os conceitos básicos, essa lei ou essa norma, ela vai produzir efeitos complicados, confusões, e inclusive pode produzir efeitos contrários. Um modo de fazer é como faz o Canadá, por exemplo, em que eles têm comitês ou grupos em forma permanente trabalhando nisto, no qual participam órgãos de governo, representantes da indústria minera, o Ministério de Mineria desse país, os grupos de associações de engenharia e consultores, e pesquisadores e centros de pesquisa de universidades. E eles estão permanentemente elaborando documentos com recomendações técnicas e também de governança para ser seguidas. E essas, se não tem uma categoria de lei, elas são consideradas como um elemento que, de acordo ao conceito de common law, é a obrigação de seguir e de conhecer, e de ir se adaptando a elas na medida gradual que seja necessário. Não sempre é possível aplicar tudo de imediato, mas tem que fazer ir nessa direção. O qual é uma maneira de concebir e de dar origem a uma lei de uma maneira muito diferente. As leis são, na realidade, as nossas leis de nossos países suramericanos são como reação a algo que eles não confiam ou não entendem e percebem que pode dar problema e reagem colocando uma lei sempre muito restritiva e não sempre consultando e não sempre considerando os aspectos técnicos. Assim que eu acho que isso é uma das coisas que tem que cambiar, como antes comentei, de que temos que tomar as coisas boas do esquema anglo-saxão e incorporar flexibilidade a nossas leis, mas principalmente incorporar o conhecimento da engenharia. Uma das perguntas que foi feita aí no Jomim foi uma pergunta muito interessante, porque alguém comentou que no Brasil está fazendo agora, devido a que foi banida a construção de barragens de rejeito montante, estão indo a barragens, não a barragens, a pilhas de rejeito filtrado, que é uma técnica que está sendo usada em vários lugares do mundo, mas ainda a um nível de produção relativamente baixo. E, porém, já está começando no mundo inteiro a avançar nesse sentido e ir a aplicar esse método para produções maiores. Mas o Brasil parece que está começando já a construir esses depósitos, essas pilhas, que poderiam ter alturas que poderiam corresponder a produções bem maiores. Então, alguém perguntou aí no Geomina, faltam normas, como vamos fazer se está construindo isto se não tem uma norma e uma lei de como fazer? E a minha resposta, o meu comentário é o seguinte: você não pode fazer uma lei antes de entender para que essa lei vai ser aplicada e como vai ser aplicada. Você tem que entender quais são os problemas. Tem que ter um espaço muito grande para a engenharia e a pesquisa, e enquanto isso não estiver suficientemente claro, as leis que podem aplicar aí têm que ser muito gerais, tem que deixar espaço. E dei o exemplo da mina Centinela, no Chile, que pertenece a Antofagasta Minerals, e que ela entrou em depósito de rejeito em pasta ou espessado, mas para uma produção muito grande da qual não existia experiência no mundo, e para a qual não existia uma lei específica no Chile. Se conversou com os órgãos fiscalizadores e os órgãos fiscalizadores que pediram: você tem que dar toda a informação que você disponha para que a gente esteja tranquilo. E a empresa
prometeu fazer todas as pesquisas, tudo, e divulgar todo o conhecimento e tudo. E foi feito assim. E foram avançando, e na realidade, várias coisas foram esclarecidas nesse primeiro projeto desse nível. E, bom, hoje temos os antecedentes técnicos que permitiriam dar recomendações, etc. Uma das coisas que foi esclarecida é a necessidade ou não de ter uma barragem de rejeito igual, como nos casos anteriores. E idealmente, nesse método, você não necessitaria uma barragem, apenas um pequeno dique, né? Mas o que se viu é que o comportamento reológico do rejeito pode variar muito, e você tem que estar preparado para essas condições e tem que ter uma barragem de dimensões menores que seria para um depósito convencional, mas você tem. Então, com essa experiência, já tem um nível de conhecimento que permite estabelecer algumas condições mínimas para esse tipo de barragem. Mas não adianta fazer primeiro uma lei e depois desenvolver a engenharia, é o contrário. Perfeito, Valenzuela. Houve recentemente no Brasil a proibição de barragens alteadas a montante. A seu ver, essa medida foi correta? E agora, o que fazer com as barragens hoje existentes? Há um risco eventual no processo de descomissionamento dessas estruturas? O que você pensa a respeito? Bom, esse é um dos temas importantes aqui no Brasil, né? Após de Brumadinho, principalmente, e com o número de barragens construídas a montante, que é bastante grande, acho que mais de 60, né? A experiência nossa no Chile foi parecida, né? Mas aconteceu muito antes, né? Em 1965, um grande terremoto, um grande sismo de magnitude 7,4 fez que uma barragem de rejeito construída a montante falhara por liquefação e morreram um número de pessoas muito semelhante às que morreram em Brumadinho, entre 200 e 300 pessoas, né? Nesse instante, falou, o problema era relativamente claro, né? O fator gatilhante era o sismo. E a pergunta seguinte era, bom, nós vamos a ter mais sismos como esse? E a história sísmica do Chile é enorme, né? Temos a certeza que vamos ter sismos desse tamanho, né? Desde 1906 até agora, temos tido 25 sismos com magnitude acima de 7,5 e temos tido o sismo mais grande registrado nunca no mundo, que é em 1960, com magnitude 9,5, etc, etc. Então, nesse minuto, foi examinado esse negócio. Eu era muito jovem ainda, em 1965, estava saindo da escola de engenharia, não participei nessa discussão, mas foi uma discussão muito rápida e se consultou pessoas no mundo, aparentemente, especialistas assim, mas ninguém deu uma resposta muito certeira ou fixa ou clara, e a decisão foi tomada, não podemos correr esse risco. Vamos ter sismo toda a vida, né? Pelo tanto, esses tipos de barragens são vulneráveis ao sismo e vai ser banida, né? E foram banidas através de uma lei em 1970. Após desse ano, nunca foram aprovadas a construção de barragens construídas a montante, nunca mais, né? Mas o que aconteceu com outras barragens que já tinham sido construídas? No caso do Chile é diferente. Nessa época, o nível de produção mineira era muito mais baixo. Só tinha 2 ou 3 grandes companhias de mineração, o resto eram pequenas, e elas, tampouco essas barragens ofereciam perigo para a população, e elas foram deixadas assim, não foi exigida a descaracterização, é complicada, elas foram aí, muitas dessas foram abandonadas, estão no norte, no deserto do norte, foram secando-se e o material, o rejeito, ficou assim distribuído no terreno e algum dia será recolhido. Existe uma lei agora que para grandes companhias que apresentam um projeto importante de mineração, é aceito que eles apresentem uma solução para alguma dessas barragens abandonadas,
tomar conta delas, como uma compensação pelos impacto ambiental que tem esse projeto específico. Mas, em termos práticos, não foi feito nada em termos de exigir descaracterização. E no caso do Geomin, eu apresentei caso, dos poucos casos de uma barragem importante construída a montante, perto de uma cidade também importante no Chile, e que ela tem ficado na forma que está, mas reforçada de alguma maneira até agora. O sea, essa barragem tem mais de 80 anos, não foi removida, mas foi durante todo esse tempo reforçada com drenagens, bermas de reforço, poços de alívio, e tem absolutamente instrumentada, e o risco é conhecido, é a barragem que apresenta o maior risco no Chile. E sua remoção já foi decidida só agora, né? E primeiro teve que se dar solução a encontrar lugar onde encontrar esses rejeitos e compatibilizar a operação da mina com essa remoção. Essa foi caso especial e reflete o problema que tem o Brasil. O que fazer com a descaracterização dessas barragens? Tem um princípio básico na engenharia. Se você tem uma certa barragem que tem um risco X, você não pode introduzir um sistema de reforço ou alguma intervenção nessa obra que permita que esse risco aumente, ainda que seja temporalmente. Você tem que buscar soluções em que, ainda no processo de descaracterização, você não aumente o nível de risco, não aceite temporalmente aumento de risco. Esse é um conceito geral da engenharia. Não sempre é possível aplicar, mas é um conceito geral. E isso leva a que você tem que ir com muito cuidado. E eu acho que uma coisa que falta no Brasil, e podemos falar mais para frente nesse tema, é que o que deveria ser, isso não pode ser relacionado, não pode ser confirmado isso, se você não faz uma análise de risco. O pessoal aqui fala de risco, não só aqui, em vários países. Fala de risco, mas sem calcular o risco. O risco como um conceito assim geral, sem reconhecer que o risco pode ser calculado. Se você calcula a probabilidade de falha, a probabilidade de falha para os possíveis modos de falha, e estima a consequência. E a engenharia sabe fazer essas duas coisas, por lo tanto, sabe calcular o risco. E o que deveria ser calculado entre os diferentes métodos que se propõem para descaracterizar é calcular o risco que apresenta para a barragem durante essa construção, durante essa descaracterização, e comparar com o risco original. E procurar alternativas que não diminuam o risco original. Que não aumentem, desculpa, o risco original. Mas é um problema grande, não é fácil. Eu acho que o risco na descaracterização de barragem é muito alto, muito alto. E é justificado só se as obras de descaracterização garantem que o risco original não vai aumentar. Ainda nesse assunto de risco, Valenzuela, aqui no Brasil existe muito a questão da declaração de condição de estabilidade, né, que é uma declaração assinada por um engenheiro que acaba ficando com a responsabilidade pela segurança daquela barragem. Você acredita que isso faz sentido ou deveria ser seguida um pouco essa linha que você menciona de avaliação de risco, de cálculo da probabilidade de ruína e das consequências de um possível colapso? Bom, a aplicação dessa exigência é uma mostra do desconhecimento do acontecimento físico da engenharia que está involucrada nisso. A primeira coisa, essa declaração pede que seja estável ou inestável.
Mas ¿qué significa estável? Estável é que, teoricamente, se tiver um fator de segurança, se é que pode calcular um fator de segurança maior a 1. Isso seria estável. Mas estável por quanto tempo? As condições podem mudar, as condições, não sei. Acho que eles exigem isso cada 6 meses, acho, pelo que eu li. Então, estão indiretamente aceitando que isso pode mudar. Então, é estável, mas qual é a explicação ou o significado desse estável? Não é claro e não tem sentido para mim, não tem sentido. A outra coisa é que se essa condição de estável está relacionada com fator de segurança, mas não se reconhece os problemas que tem o fator de segurança. O fator de segurança tem sido um parâmetro inventado pelo engenheiro, né? Que permite projetar uma obra, né? É um conceito antigo, né? Permite projetar uma obra, você considerando que você pode tomar uma carga muito menor da que a obra poderia resistir, e esse margem de segurança deixaria a você tranquilo. Mas para calcular o fator de segurança, ele depende de muitos parâmetros. Depende dos parâmetros de resistência dos diferentes solos, depende de outras, da precisão do modelo numérico que se utiliza para calcular. Além disso, o fator de segurança só representa um só modo de falha, que é a falha pelo talude. E no caso de barragens de rejeita construídas em montante, ainda é mais complicado, porque a barragem de rejeito construída a montante é como um cake, como uma torta, chama, essa que faz para o aniversário, construída de 1000 folhas, né? Cada dia eles estão depositando rejeitos e o minério muda, as condições de concentração também podem mudar, dependendo da decisão da planta de concentração, etc. Você pode ter milhares de solos com diferenças, né? E pode ter algumas camadas de solo extremadamente vulneráveis à liquefação, mas quando você toma isso, você não pode conhecer tudo isso e pode considerar valores de resistência que não consideram os casos mais complicados. Além disso, no caso de barragens de rejeito, como são construídas no Brasil e como eram construídas no Chile, elas não cumprem com várias condições essenciais que posso comentar mais na frente. Mas, no final, a minha opinião e a opinião de muita gente é que nesses casos, e especialmente num caso em que você tem população ajusante, você não deveria estar ocupado de fator de segurança e de uma declaração assinada por um senhor que diga estável ou não estável. O organismo fiscalizador deveria estar preocupado em perguntar qual é a probabilidade de falha dessa estrutura. E em relação a essa probabilidade de falha, a sociedade deveria dizer qual é o nível de risco que está disposto a aceitar. Mas essa pergunta óbvia e evidente não é considerada. O fator de segurança se pensa que inclui as probabilidades, né? Eu faço a diferença de 2 condições. Quando você tem possibilidades de algum tipo de falha que não tem impacto no entorno, não tem impacto na população em torno à barragem, não tem impacto nos trabalhadores da mineração, não tem impacto significativo no meio ambiente, etc. Nesses casos, você pode usar métodos aproximados, etc. Né? E vai ser uma decisão da mineradora o risco que está disposto a aceitar, que é um risco essencialmente econômico. Mas quando a sua barragem tem a possibilidade, se ela romper, tem a possibilidade
de perda de vidas humanas ou de dano significativo ao meio ambiente, você não pode seguir considerando o mesmo tipo de análise. Você tem que entrar obrigatoriamente em uma análise de risco, e para o qual você tem que identificar todos os possíveis modos de falha, determinar a probabilidade desses modos de falha, estimar as consequências através do dam break analysis, que entendo que já está sendo exigido no Brasil, que é simular a ruptura e para poder estimar o dano em termos de vidas, etc. E nesse caso, a engenharia só pode fazer o cálculo do risco. Os engenheiros sabem calcular probabilidades e sabem estimar consequências, mas eles não devem tomar a decisão de qual é o nível aceitável de risco. Essa é uma decisão política, é uma decisão que deve tomar a sociedade, né? Dirigida pelos governos ou pelos organismos fiscais, mas é a sociedade que tem que definir qual é o nível de risco, né? Essas referências de nível de risco aceitável não existem no Brasil, tampouco existem no Chile, e não existem em muitos países. Mas tem vários países que sim existem, né? Existem na Nova Zelândia, na Austrália, na Noruega, em Canadá, em Estados Unidos, né? Existem e podem ser usadas aproximações a essas decisões, né? Isso foi discutido amplamente no simpósio de barragens de rejeito que teve a CBDB aí, no mês de outubro, né? Aí teve apresentações, inclusive antes, em uma reunião que tiveram no início de outubro para barragens em geral, de qualquer tipo, apresentações de la CASE, a minha apresentação, e apresentações de outras pessoas, apresentação de Caius Priscus em relação ao boletim 188 da ICO, etc. Ou seja, tem várias situações que é indispensável que as decisões sejam baseadas no conhecimento do risco. E para ter conhecimento do risco, você tem que calcular o risco, né? Não basta mencionar o risco, como é mencionado na lei brasileira. A lei brasileira fala do risco maior, mas nunca diz que tem que calcular o risco, nem nunca define como calcular o risco. Perfeito, Valenzuela. Nós ficaríamos aqui durante algumas horas aí para tratar de assuntos tão importantes e com a sua competência e experiência, a gente poderia ir bastante longe. E nós gostaríamos de, como última pergunta, caso a Renata não tenha uma outra, lhe perguntar o seguinte: esses eventos como o GeoMin 2021, do qual você participou, eles contribuem para que o Brasil se desenvolva do ponto de vista técnico e do ponto de vista da compreensão desses fenômenos, para que o Brasil passe a agir de uma forma mais racional, mais eficiente e de forma a compreender esse tipo de risco. O senhor entende dessa forma? Sim, não. Bom, o que a gente está falando foi provocado por esse convite do GeoMin. Tive que entrar nas leis brasileiras, tive que comparar com as leis chilenas bom, eu já estava, neste momento, estou participando em projetos em Canadá e Austrália, assim que consigo ter panorama geral, né? Mas devo reconhecer uma coisa: esse análise a utilização do conceito do risco para tomar decisões não é muito estendida no mundo, né? Tem vários países, está começando em muitos países, tem países muito avançados nisso, né? Noruega, por exemplo, está muito avançado nessa coisa, Nova Zelândia, etc. Mas tem outros países que fazem pouco, mas não tudo, né? E o que ajuda nestes tipos de reuniões, como a GeoMin, é para discutir isso e convencer aos atores desse negócio, né? As mineradoras, os órgãos fiscalizadores, as companhias, os consultores, etc., da necessidade de dar esse passo, né? Esse passo é iminente, esse passo está... Hoje é a discussão que está em todo o mundo, né? E ainda mais que hoje é necessário absolutamente a
transparência de tudo que faz as mineradoras. É uma exigência da comunidade, e essa exigência é cada dia mais forte, né? E a resposta só pode ser dada, em muitos casos, só com um análise sério de risco, né? Não com parâmetros que não sempre representam exatamente a realidade do que acontece, né? Ok. Renata, algum comentário, Rê? Não, acho que é isso. Só agradecer, Valenzuela, por todas as suas considerações aqui. Obrigado a vocês, né? Muito obrigado, então, e até uma próxima. Muito obrigado, BMS, né?